5, no cenário internacional, a gente segue de olho nas movimentações dos Estados Unidos também. Só que hoje, com destaque para essa negociação que deve começar, né, já está começando, os interessados pela primeira vez vão sentar à mesa para discutir a situação da Ucrânia. A presidência da Ucrânia, a presidência da Rússia, com a mediação dos Estados Unidos. Beatriz Ferretti, editora de internacional aqui da Band News TV, está com a gente para falar sobre isso. Tudo bem, Beatriz? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde, boa sexta-feira para você, Ana, também para os ouvintes. A reunião já começou, serão 2 dias de negociações em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e essas negociações envolvem as delegações de Rússia, Ucrânia e também Estados Unidos. É a primeira vez que Rússia e Ucrânia sentam diretamente para negociar um possível fim da guerra desde o comecinho do conflito, que no próximo mês já completa 4 anos. No início da invasão, Ana, houve alguma conversa, sim. Teve reunião em Belarus, na Turquia, mas sem nenhum avanço, e desde então a gente nunca mais viu os 2 países sentando para conversar. Por isso, esse é considerado um momento histórico, importante, que pode finalmente trazer algum resultado prático. Um dia antes, ou seja, ontem, quando era madrugada, houve conversas reservadas no Kremlin, a presidência russa, entre o próprio presidente Vladimir Putin e representantes do governo americano. Sobre a reunião de ontem, Moscou classificou o contato como produtivo, mas disse que, se não houver uma negociação crucial sobre territórios, uma paz duradoura nunca vai ser alcançada. Washington falou em avanço, mas o clima em Abu Dhabi hoje é de otimismo com uma certa cautela, justamente por essa questão sensível territorial. A Rússia exige toda a área já ocupada para si. É uma área que representa cerca de 20% de todo o território ucraniano, sobretudo a região do Donbás, que inclui aquelas cidades Donetsk, Luhansk, que estão sendo invadidas, e foram invadidas desde o começo da guerra. Já a Ucrânia afirma que não vai ceder nenhum território que ainda controla e está exigindo uma garantia de segurança por parte dos Estados Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que documentos já estão sendo finalizados para essa garantia de segurança e indicou que pode sim haver algum avanço. O Zelensky ainda não confirmou se vai ceder territórios já ocupados, mas falou, aqueles territórios que a Ucrânia ainda controla, esses não têm negociação, vão continuar sendo de Kiev. Essa reunião, Ana, vai até amanhã, então para hoje não é esperado nenhum resultado dessas negociações. Amanhã pode ser que tenha alguma coisa, algum avanço, por isso a gente vai ficar de olho. Fechado, vamos sim acompanhar para ver o que vem de novidades. Agora, rapidinho para a gente encerrar, Beatriz, a gente está seguindo também as repercussões daquele Conselho de Paz, para a faixa de Gaza, que foi proposto por Donald Trump. O Brasil foi convidado, não respondeu ainda. A nossa reportagem lá em Brasília já apurou que o presidente Lula deve se colocar contrário à ideia de como o projeto está hoje, Ele quer que a Palestina participe também dessas discussões em relação à paz, mas grandes nações que seriam importantes, para dar peso a esse grupo de paz já recusaram o convite, Sim, pelo menos 9 países já recusaram, incluindo grandes potências como a França, por exemplo. 26 aceitaram, mas nenhum de grande destaque, grande força. Inclusive 12 desses 26 países que aceitaram têm um regime autoritário. Ontem à noite, Donald Trump retirou o convite para o Canadá para fazer parte desse Conselho de Paz, depois que ele e o premier canadense Mark Carney acabaram trocando farpas durante o Fórum Mundial Econômico em Davos, e ainda aguarda o resultado, a resposta, aliás, de China e do Brasil para esse Conselho de Paz, que está sendo visto pela comunidade internacional como uma espécie de ONU paralela, que prevê inicialmente e principalmente a reconstrução da faixa de Gaza e uma futura governança para o território palestino, num conselho que será presidido por tempo indeterminado pelo presidente americano Donald Trump, mas que também poderia se envolver em outras questões pelo mundo, outros conflitos. E aí, sobre o posicionamento de Brasil e China, nossa reportagem em Brasília
confirmou que, num telefonema realizado ontem entre Lula e o presidente chinês Xi Jinping, o presidente da China sugeriu uma ação conjunta, né? Eles estão se articulando para responder não à integração desse Conselho de Paz. Algumas agências chinesas também já confirmam o conteúdo dessa conversa, dizendo que Xi Jinping falou que China e Brasil são uma força construtiva da salvaguarda da paz e da instabilidade globais e na melhoria da governança global. E que para uma comunidade com um futuro compartilhado, para um mundo mais justo e um planeta sustentável, os dois países devem trabalhar juntos, mas neste momento não devem ir a esse conselho. Xi Jinping teria pedido, segundo uma agência chinesa, para que os dois países se mantenham firmes do lado certo da história, façam mais esforços para defender os interesses comuns de ambos os países e também da região do sul global. Então, de acordo com a nossa reportagem em Brasília e também com as agências, há já essa articulação para que China e Brasil rejeitem esse convite de Trump para integrar o Conselho, mas, até o momento, nenhuma resposta formal foi dada ao presidente Donald Trump. Ana. Valeu. Obrigada, Beatriz Ferretti. Bom trabalho aí para você. Tchau, tchau. Tchau. 2